está em 2 Reis, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 9. Amém? Está escrito assim: assim que atravessaram, Elias propôs a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja levado para longe de ti. E ao responder Eliseu: roga-te, como herança, a porção dobrada do teu poder espiritual. Elias respondeu: em verdade pediste algo muito difícil. Todavia, se me vires quando for levado da tua presença, assim será contigo. Porém, se não conseguires perceber o meu arrebatamento, não se fará. Amém? Peço para o pastor Adão leve dia de oração. Senhor, nosso Deus, tua palavra é vida e nos dá, Senhor, coragem para enfrentar as consequências dessa terra. Por isso, nesse momento, que o nosso coração esteja preparado para receber essa palavra através desse menino, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Pode sentar. Irmãos, eu preparei alguns tópicos aqui da mensagem de hoje, para a palavra de hoje. Nervosismo, como sempre, né? Não pode faltar um pouquinho, tá? Eu queria dizer uma frase aqui, clichê, que eu peguei no meio do meu estudo. Deus chama pessoas comuns para destinos extraordinários. O Senhor levanta pessoas comuns para destinos extraordinários. Irmãos, todo mundo aqui conhece Eliseu, não conhece a história de Eliseu? Os milagres que Eliseu fez. Ele é sucessor de quem, irmãos? Quem? Ah, eita glória. Irmãos, todos nós conhecemos Eliseu pelo percurso da trajetória dele, pelos milagres que ele fez, porque ele foi um sucessor de Elias, um homem usado tremendamente por Deus, um homem que fez milagres que a gente olhando, nós falamos nos dias de hoje, será que realmente é possível? Mas nós sabemos que é possível através do poder do Espírito Santo de Deus. Só que eu queria abordar uma forma diferente de Eliseu agora. Esquecer os milagres, esquecer as coisas que ele fez. Vamos conhecer o processo, vamos conhecer a história, conhecer o que ele fez, como que ele virou um sucessor do maior profeta daquela época, como ele assumiu aquela unção, a unção do Senhor. O chamado acontece, vai em 1 Reis, capítulo 19 e 19. Os irmãos podem só acompanhar a leitura se quiser. Está escrito assim: Elias partiu rapidamente dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que arava com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias se aproximou de Eliseu e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou os bois Eliseu, correu até Elias e rogou: deixe-me abraçar e dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe. Então te seguirei. Elias respondeu: vai e volta. Elias respondeu: vai e volta depressa. Lembre-te do que te fiz. O que Elias fez naquele momento com Eliseu? Lembra-se do que eu te fiz. Naquele momento ele passou a capa, um manto, sobre Eliseu. Naquele momento o Senhor chamou Eliseu: vem comigo, me acompanha. O profeta do Senhor era Elias, o homem usado por Deus era Elias, e o Senhor prometeu a Elias que levantaria um sucessor, e esse sucessor seria Eliseu. Quando ele passou, sem saber o que acontecia, ele sabia exatamente. Quando ele falou: lembra-se do que eu te fiz, estou te chamando. O chamado é hoje. Estou te chamando a partir desse momento. A única coisa que Elias pediu: deixe-me dar um beijo no meu pai e na minha mãe, para que eu vá contigo. E
que Eliseu pediu, eu vou confundir, irmão, sei lá. Elias pediu e Eliseu falou, vai depressa, para que a jornada deles não parasse e que dali em diante começaria uma nova trajetória. Olha, o irmão não dá risada não, irmão. Aleluia, glória a Deus. Eliseu voltou, apanhou a sua parela de boi e o matou. Queimou os equipamentos de Ará para cozinhar a carne e serviu ao povo, e eles todos comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu assistente e aprendiz. Aleluia. Irmãos, isso aqui é tremendo. Naquele momento, Eliseu, ele queimou tudo que ele tinha. Tudo. Aí, eu conversando com minha esposa hoje, né? A Rebeca estava conversando com o pai dela esse dia. É engraçado, né? Ele matou todos os bois, fizeram uma churrascada para todo mundo e foi embora. Eita, né? Mas não. Na verdade, aquele símbolo, aquilo que ele fez naquele momento, é para ele não ter como voltar para trás. Para ele não ter coisas terrenas que segurassem ele naquele lugar. Porque quando você tem uma segurança, é fácil. Ah, não, eu vou, mas eu volto. Se eu precisar, eu tenho lá. Vou me mudar de cidade, mas eu tenho uma casa lá em Guarulhos, embora eu vá para Tarumã lá. Ah, mas tem uma casinha lá, se der errado aqui, dá certo lá. Agora é você se desfazer de tudo que você tem e ir para outro lugar, você mudar a sua cultura, você seguir um homem. E, irmãos, Eliseu não era pobre. Eliseu tinha cabeça de boi. Ele tinha uma família, tinha pai, tinha mãe, era bem estruturado, se você for ler o livro. Então ele foi embora porque realmente o Senhor chamou. Ele abriu mão de tudo que ele tinha. É diferente quando você pega uma pessoa que não tem nada, vou seguir ele e vou embora. Não, mas ele perdeu tudo. Perdeu não, né? Entregou tudo para seguir. Para ser o quê? Um assistente e um aprendiz de Elias. E muitas das vezes a gente, quando eu comecei a ler essa palavra, muitas vezes a gente não queremos ser aprendiz. Nós já queremos ser mestres. Já queremos ser maiores. A gente não quer ser do baixo. Irmão, mas vamos para adiante. Mas a palavra do Senhor fala. Eliseu deitava água sobre as mãos de Elias e ele servia. Ou seja, isso significava que ele era um auxiliar, ele era um ajudador de Elias. Ele estava ali para servir, ele servia. Ele estava ali para servir Elias. Nossa, mas ele deixou tudo que ele tinha, abriu mão de todas as coisas que ele tinha, abriu mão da família, abriu mão dos bens dele, patrimônio, tudo que ele tinha para servir um profeta. Às vezes, não sei, a história não cheguei muito a fundo, mas passava até necessidade, às vezes, por não ter o que comer. O Senhor provia, eu tenho certeza que o Senhor provia, mas na incerteza, como vai ser o dia de amanhã? O que eu vou comer amanhã? O que eu vou beber amanhã? O Senhor é provedor. O Senhor não proveu para Elias mandar os corvos, mandar comida para ele comer e para ele beber? O Senhor não proveu. O Senhor proveu o maná no deserto para que o povo pudesse atravessar. O Senhor proveu. Então, quando você vê Eliseu, quando eu comecei a ler a história de Eliseu, eu comecei a entender. A gente vê, a gente olha muito, a gente olha as bênçãos, a gente olha os milagres, as coisas que ele fez, que foram obras grandes, mas e para ele chegar até onde ele chegou? E o processo que ele sofreu para chegar até onde ele chegou? Muitas das vezes a gente não quer, às vezes nosso coração ele tem um ego tão grande que a gente não quer algo pequeno, a gente só quer coisa grande. A gente só quer chegar no auge da nossa vida, dando um salto de pulo, mas não. Está aqui um homem que tinha tudo na terra, só que ele buscou as coisas do céu. Ele abriu mão das coisas da terra para buscar as coisas do céu. E naquele momento eu tenho certeza que o Espírito Santo, não Elias, o Senhor tocou na vida de Eliseu e falou: você vai, porque você será o sucessor, vai continuar o que eu comecei através da vida de Elias. Amém? Bom, a unção é para quem persevera. Eu coloquei os tópicos, mas estou lendo aqui, mas para os irmãos entenderem. 2 Reis 2, Elias tenta deixá-lo 3 vezes.
em Betel, eu vou só abreviar, tá, irmãos? Em Betel, em Jericó e no Jordão. As 3 vezes Elias falava para Eliseu: fica aqui que o Senhor manda-me lá. Como que ele fala, irmão? De jeito nenhum. Não largarei, não apartarei do Senhor. Não deixarei você, assim como vive o Senhor, não me apartarei de ti. Isso uma primeira. Aí vem a segunda vez, quando ele foi para Jericó. O Senhor manda eu ir, de jeito nenhum, não me apartarei de ti. Ele seguiu Elias. Pela 3ª vez, agora vem a ponto-chave: Jordão. Fique aqui, o Senhor manda eu ir para. De jeito nenhum, não me apartarei de ti. Irmãos, não nos apartaremos do Senhor Jesus. Não nos apartaremos de quem nós seguimos. Não nos apartaremos daquele que nós buscamos, nossa salvação, o reino. Eliseu, ele tinha um propósito, ele sabia o propósito dele. E a gente fala, Eliseu, a unção caiu. Não, a unção caiu, o manto de Elias caiu sobre ele, naquela carruagem, mas Eliseu já sabia, como o Senhor usava a vida dele, que os profetas da região falavam: o Senhor há de levar o seu mestre. Ele falava: eu sei. Como que ele sabia se o Senhor não falava com ele? Se ele não era ungido. Ele sabia que o que ia acontecer antes mesmo que acontecesse. O Senhor despertou o Espírito dentro dele. O Senhor colocou o temor dentro dele. E ele seguia Elias porque ele via as coisas que o Senhor fazia através da vida de Elias. E isso é uma passagem muito tremenda. Irmãos, temos que ser perseverantes. Temos que ser consistentes, resilientes. Persiste todos os dias, buscando o Senhor dia a dia, lendo a palavra, vindo nos cultos. Irmão, não consigo vir na terça, tá ok, vem na quinta, vem no sábado, vem no domingo, não consigo, mas Deus é fiel. Vai em outro lugar, mas vai. Não invente desculpa, não tem desculpa para servir o Senhor. É longe da minha casa, vai em outro ministério, procura a Deus onde estiver, procura e acharás. O Senhor está em todos os lugares. É claro, procure também saber qual que é a doutrina que você vai seguir. Mas sirva o Senhor, procure o Senhor. Os tempos são difíceis. Se deixarmos nos esfriar, porque não conseguimos ir à igreja, porque é longe, porque está chovendo, porque tem barro, porque tem isso, porque tem aquilo. O pastor Adão falava que vinha do Santa Emília para cá com 2 crianças no colo, mas vinha. Quantos anos isso já, pastor Adão? Quantos? 1 ano? Mas quantos anos faz que aconteceu isso? E o Senhor te abençoou por isso? Esse é o propósito. Então, desculpa, você não poder vir porque não tem um carro, porque não tem uma bicicleta, porque não tem um jegue, porque não tem um burro. Isso para mim não é desculpa. Irmãos, quando não dá para vir é porque eu não quis vir. Estou cansado. Estou exausto. Às vezes é no dia do seu cansaço que o Senhor vai falar contigo e você perde a tua bênção. A verdade é essa. A verdade é essa. Já aconteceu, irmão. Já veio estar em casa, assistir aqui alguma coisa, sei lá. Eu não assisto TV, mas vou lá que eu estou assistindo alguma coisa. Vamos não. Aí a Rebeca fica, vamos. A Rebeca só falta me chutar. Vamos. Tá bom, vamos. Chega aqui, o Senhor fala comigo. Às vezes naquele dia o Senhor ia me entregar uma bênção, às vezes naquele dia o Senhor ia falar comigo do meu jeito, o Senhor ia me fazer enxergar alguma outra coisa diferente, e eu deixei passar por preguiça. Porque, tô cansado, cheguei do serviço, tem que buscar a filha na escola, tem que buscar o filho na escola, tem que ir não sei aonde, tem que ir no mercado, tem que ir na feira, tem que ir em todo lugar, vem para a igreja. Eita glória, Senhor. Irmãos, vamos lá, porção dobrada, herança espiritual. 2 Reis 2:9, na cultura hebraica, a porção dobrada era herança do primogênito. Eliseu estava ali dizendo: quero ser sucessor, quero ser sucessor, quero dar continuidade. Ele queria.
Quando nós lemos aqui no versículo 2:9, em 2 Reis, ele fala, Elias fala para Eliseu: o que queres? Me peça algo antes que eu vá, antes que eu fuja de ti, antes que o Senhor me leve para longe. Me peça algo. E o que Eliseu pediu? Ele pediu o que, irmãos? Nós temos pedido porção dobrada para o Senhor? Nós estamos pedindo, Senhor, eu quero fazer. O Senhor falou, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, fará obras maiores do que eu fiz. O Senhor não falou? Nós temos pedido isso? Temos pedido porção dobrada, Senhor. Senhor, tira esse espírito de desculpa de mim, me dá um espírito de ousadia para mim ir correndo para a igreja, para fazer um exercício, fazer um cardio ainda. Eita, glória. Perder a barriga, estou precisando, irmãos. Vou fazer propósito, não, vai que. Aleluia. E Eliseu fala, quando eles atravessaram, agora eu vou ler o texto, para os irmãos poderem entender. Irmãos, quando eu li essa passagem, estava eu e minha esposa, quando eu gosto de ministrar, quando eu ministro para ela. E eu chorei, eu não aguentei. Irmãos, é tremendo. Aleluia. É tremenda a forma como Eliseu, ele pede. Como ele pede. Eu quero porção dobrada. Eu quero ser assim igual você. Ele via um espelho. Eu quero dar continuidade naquela obra, naquele projeto ali, eu quero continuar. É igual um pai quando olha com o filho, ou um filho quando olha com o pai, perdão. Eu quero ser igual ao meu pai. Quantos filhos aqui não foi? Eu era assim, quando era pequeno. Depois que cresci, não. Mas a palavra fala assim, aí eu falo assim que atravessaram, Elias propôs a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja levado para longe de ti. Ao responder Eliseu: roga-te, como herança, porção dobrada do teu poder espiritual. Elias respondeu: em verdade pediste algo muito difícil. Todavia, se me vires quando for levado da tua presença. Então, Eliseu precisava estar em alerta na hora que acontecesse. Ele não podia estar dormindo. Ele não podia estar desperto. Ele precisava enxergar e ver o que estava acontecendo. Quando for levado da tua presença, assim se fará contigo. Porém, se não conseguires perceber o meu arrebatamento, não se fará. Então não fará. Elias deu a instrução para Eliseu: fique atento. Se você enxergar na hora que o Senhor vir me buscar, tu terás. Se estiver dormindo, não vai ter. Acorda aí. Joga um copo de água no irmão aí. Eita glória. Enquanto estavam caminhando e conversando, um carro de fogo puxou por cavalos em chamas, separou-os em outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Aleluias. Assim que viu tudo isso acontecendo, Eliseu gritou: Abba, meu mestre, meu pai, tu foste com os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais segui-o com os olhos, Eliseu tomou as próprias vestes e as rasgou no meio. Eita glória! Em seguida pegou a capa de Elias que tinha caído e voltou e parou à margem do rio Jordão. Aleluia, Senhor. Aqui eu quero voltar no ponto antes, irmão, só para eu entender aonde Eliseu estava com o coração. Eliseu atravessou o rio Jordão com Elias. Como que ele voltaria? Como que ele iria voltar se ele atravessou com um homem que já fez o mar abrir? Irmãos, olha onde estava o coração daquele homem. Ele não estava olhando para as coisas terrenas, não. Ele estava olhando para o céu mesmo. Ele queria ver o arrebatamento. Ele queria ver Elias. Ele estava desejado. Eu quero ir junto. Eu quero ir junto. Irmãos, ele atravessou o rio. Isso aconteceu do outro lado do rio. Como que ele voltaria? Então ele já estava com o coração sabendo que as coisas iam acontecer. E havendo tomado um manto de Elias que tinha caído, bateu com ele nas águas e declarou: onde está Yahvé, o Deus de Elias?
Prontamente as águas se separaram em duas partes, e Eliseu passou sobre o solo seco pelo outro lado, para o outro lado. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Então Eliseu sabia exatamente o que ia acontecer com ele. Ele passou pelo processo, ele aprendeu, ele foi auxiliar, ele auxiliou o profeta de Deus, ele respeitou, ele honrou, ele cumpriu a hierarquia, e o Senhor o abençoou por honrar o homem de Deus. O Senhor o abençoou, o Senhor entregou para ele, está aqui, é seu. Você ficou em alerta quando aconteceu, assim como Elias havia te orientado. Então toma aqui, você vai dar continuidade naquilo que Elias começou. Aleluia, Senhor. Aleluia. Em seguida passou Elias, que tinha caído, voltou e parou a margem do Jordão. Aqui voltamos. Quando os discípulos e os profetas de Jericó observaram o que se passava, exclamaram: eis que o poder espiritual de Elias agora repousa sobre Eliseu. Então aproximaram-se dele, inclinaram-se com o rosto em chão, e lhe disseram: há 50 homens guerreiros entre os teus servos, deixa-los ir em busca do teu Senhor. Os profetas ainda eles duvidaram que Elias tinha sido arrebatado e mandaram os homens ir buscar. Mas os 50 homens aqui, você vai ler no entendimento, na verdade eles só foram testemunha para testificar aquilo que o Senhor ele fez na vida de Elias. Então realmente Elias foi arrebatado e Eliseu deu continuidade, mas ele passou pelo processo. Ele não chegou tomando unção, ele não chegou desonrando, eu quero, não. Ele chegou, ele respeitou o seu tempo, ele respeitou o seu ensinamento, ele teve conhecimento, ele teve entendimento, e o Senhor o abençoou. Irmãos, esteja de ouvidos abertos para ouvir aquilo que o Senhor quer falar. Esteja de olhos abertos para enxergar o que o Senhor quer te mostrar. Muitas das vezes ficamos dispersos e não vemos as maravilhas e as bênçãos do Senhor no nosso dia a dia. E uma coisa aqui, para frisar: Eliseu estava trabalhando, ele estava no arado. Então o Senhor pode te buscar em qualquer lugar. Então o Senhor não é só dentro da igreja, não. Às vezes é no campo, às vezes é lá no bar do caminhão, irmão do Senhor. Dirigindo lá para o Rio de Janeiro a 190 por hora. O Senhor vai te buscar, às vezes trabalhando, às vezes fazendo uma comidinha lá para o marido, às vezes lavando uma loucinha, né? Passando uma roupinha, em qualquer lugar. Então fique de olhos abertos e ouça o que o Senhor quer. Amém? Assim agradeço a oportunidade, como as obras do Senhor.